cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, mas se afastaram de Deus, tomaram outros caminhos. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para a história de Sansão, no finalzinho do capítulo 16, eu vejo a grande graça e a grande misericórdia do Senhor nosso Deus. Porque diz a Bíblia que mesmo nesse momento de crise, quando Sansão está com seus olhos arrancados, as pessoas comemorando, os filisteus comemorando a vitória sobre Sansão por causa do pecado, diz a Bíblia que eles chamam Sansão para zombar mais um pouco dele. Essa história está no livro de Juízes, capítulo 13 ao capítulo 16. Diz a Bíblia que Sansão, ele se lembra do Senhor nosso Deus. E ele faz a última oração. Ele faz a última oração dizendo: Senhor, me fortalece só mais uma vez. Me usa essa última vez para que eu destrua o inimigo do povo de Deus. E diz a Bíblia que Sansão pede para o seu moço, aquela pessoa que estava próximo dele, levar ele nas tuas colunas. E após a oração, ele força aquelas colunas. E diz a Bíblia que aquele templo cai abaixo. E todos os inimigos do povo de Deus perecem. E mais foi o que morreu na sua morte, porque ele matou durante toda a sua vida. A graça do Senhor nosso Deus. Nessa noite eu creio que Deus não quer que chegue a esse nível com cada um de nós. Mas nessa noite, Jesus quer derramar a sua graça sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre essa cidade, sobre esse bairro, sobre nossa família, para mudar a nossa história. É o Deus que nós servimos. O reino de Deus é firmado na graça dele. E essa graça está disponível para você hoje. Segundo um homem que eu quero citar o exemplo, se chama Jonas. O livro de Jonas conta a história desse profeta. Alguns pregam profeta desobediente, porque no período da sua vida Deus o chama para pregar o evangelho a Nínive. Mas ele tinha outros planos, outros projetos, como acontece com muitos desses dias. Deus chama para fazer a sua obra, Deus convoca para fazer a obra que Ele tem necessidade que seja feita, e nós fugimos. Vamos para outros lugares, não damos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Mas só que quando isso acontece, há prejuízos. Há um prejuízo muito grande, não só para nós, mas para as pessoas que estão próximas de nós. E eu aprendo isso no livro de Jonas. Porque quando Jonas foge, ele não trouxe só prejuízo para si, ele trouxe prejuízo para o dono do barco e para todos que estavam no navio. Sabe o que eu aprendo? Quando nós fugimos de Deus, às vezes nós trazemos prejuízo para nós e para as pessoas que estão à nossa volta. É algo extremamente perigoso fugir de Deus. E diz a Bíblia que Jonas fugiu, entrou naquele navio, foi lá para o porão e começou a dormir. Mas Deus tinha um projeto na vida daquele homem, e Deus queria alcançar aquele homem com a sua graça. E veio um grande temporal, as ondas
O mar fica agitado, a mando de Deus, e o navio balança para um lado e para o outro. As pessoas começam a jogar as suas mercadorias no mar para aliviar o peso. E diz a Bíblia que aquele homem que estava comandando o navio vai até o fundo, até o porão, e descobre Jonas. E diz: olha, crendo no seu Deus, nós estamos perecendo. Todos nós estamos em uma oração muito forte na parte de cima, e nós precisamos de mais pessoas para orar conosco. Jonas fugindo, querendo nem passar perto de oração, ele cai num círculo de oração. As pessoas olham fervorosos para se livrar do momento difícil, para se livrar do momento difícil. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. E diz a Bíblia que aquele homem começa a conversar com o Jonas: me declara quem tu és, de que povo tu és, de onde você veio. E Jonas percebe, como profeta que era, que Deus estava cobrando dele. E ele diz para aquele homem que estava no barco: olha, o problema sou eu. Pode me lançar no mar, que o mar vai ficar quieto. Aqueles homens ainda temeram um pouco, mas quando não tinha mais saída, porque Deus apertou, aqueles homens lançam Jonas no mar. E aí começa a grande misericórdia de Deus. Deus diz a Bíblia que ele dá ordem ao peixe. Se você não acredita, eu acredito. Um grande peixe, obediente, vai e engole Jonas. E leva Jonas para o mais profundo abismo. E Jonas começa o capítulo 2 orando, depois de 3 dias. Aleluia! Algumas pessoas têm dó de Jonas. E eu tenho dó do peixe, que ficou 3 dias passando mal sem poder vomitar Jonas, e sem poder digerir também Jonas. Coitado daquele peixe. E diz a Bíblia, mas algo interessante. Diz a Bíblia que Jonas, do ventre do peixe, no mais profundo abismo, lembrou-se de Deus. E Deus, com uma graça muito grande, com um amor muito grande, com uma compaixão muito grande, diz a Bíblia, ouviu o clamor de Jonas. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É a graça dele nessa noite, que quer te alcançar, que quer me alcançar, que quer alcançar a nossa família. A graça de Deus. E o Deus que nós servimos, irmão, é algo tremendo. Ele ouve a nossa oração. Algo que Deus faz por nós é ouvir a nossa oração. Aonde você estiver, você pode orar. E Jonas lá no ventre do peixe. E eu imagino o mau cheiro, o gás terrível que estava naquele lugar. E eu imagino Jonas já ferido, porque eu imagino que o gás que nós temos no nosso estômago começa a fazer com que o que tem lá dentro do nosso estômago comece a derreter. Eu imagino que Jonas ficou um pouco machucado. Mas Deus, com sua infinita graça, ouve a oração de Jonas e dá uma ordem para o peixe. A Bíblia diz assim: falou Deus ao peixe, e ele vomitou Jonas na praia. Oh, meu irmão, é o amor de Deus, é a graça de Deus, é a comunhão do Espírito Santo de Deus. Imagina agora a alegria daquele peixe. Muitas pessoas falam para Jonas e dizem: puxa vida, como Jonas sofreu. Eu vejo a Maria, como aquele peixe sofreu. E eu imagino que quando ele vomitou Jonas na praia,
como aquele peixe voltou do fundo do mar, alegre. A graça de Deus, meu. Nessa noite a graça de Deus está aqui. Não importa as suas dificuldades, as suas lutas, os seus desafios, Ele quer te contagiar com a sua graça. Muitos de nós que estamos aqui nessa noite somos testemunha da graça de Deus, que um dia nos alcançou, onde nós estávamos perdidos, sem esperança, sem chance, contaminados com o pecado, com o vício. Mas a graça de Deus nos alcançou, mudou a nossa história. Estamos aqui para glorificar, honrar, exaltar o nome do Senhor. A graça de Deus não só alcançou Sansão, a graça de Deus não só alcançou Jonas, mas a graça de Deus também te alcançou, e você é testemunha disso. Oh, meu irmão, a graça de Deus, o reino de Deus é firmado na graça. E como eu fico alegre, porque eu fui alcançado por essa graça. O ano de 2010 foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Dessa vez eu não vou chorar, mas na outra vez eu não consegui pregar. Né? Chorei muito, né? Hoje eu não vou chorar, hoje é festa. Mas 2010 foi um dos anos mais difíceis da minha vida, onde eu tive um problema de coluna muito sério, a ponto de não conseguir tomar banho às vezes sozinho, e nem vestir roupa. Um dos períodos mais difíceis da minha vida. Mas a graça de Deus me alcançou. E Ele me curou. E Ele mudou a minha história. Você está aqui nessa noite. Você pode trazer à sua memória o dia que a graça de Deus te alcançou e mudou também a sua história. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui temos testemunhos para dizer como a graça de Deus nos alcançou. Como diz no livro de Tito, capítulo 2, a graça salvadora nos alcançou. O último ano que eu quero falar sobre a graça se chama Zaqueu. Foi cantado um hino aqui. A história de Zaqueu está no livro de Lucas, capítulo 19. Diz a Bíblia que esse homem rico, publicano, Lucas é educado, por isso ele não fala ladrão. Como médico, uma pessoa educada, ele não chama Zaqueu de ladrão. Mas se fosse hoje, seria esse o termo. Mas esse homem tinha um desejo no seu coração de ver Jesus. E diz a Bíblia que Zaqueu, ele percebe, ele fica sabendo que Jesus está vindo para Jericó. E diz a Bíblia que ele sobe em uma árvore para ver Jesus. E Jesus, conhecendo a vida de Zaqueu, conhecendo o coração de Zaqueu, conhecendo que Zaqueu estava pronto para ser alcançado pela sua graça, Jesus para justamente debaixo da árvore onde Zaqueu está. Toda a multidão agitada, mas Jesus para justamente debaixo da árvore onde Zaqueu está, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou te alcançar com a minha graça. Hoje eu vou mudar a sua história. Hoje me convém pousar em sua casa. Aquela atitude, Jesus sabia que aquele era o dia da graça dele ser derramada na vida de Zaqueu e a história daquele homem ser mudada. Zaqueu chega, recebe Jesus, diz a Bíblia, gostoso, com alegria. E no meio do banquete, Zaqueu se coloca de pé.
E diz: olha, a sua presença, Jesus, a sua graça me comove. Eu não consigo ficar calado diante do Senhor. Hoje eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E se alguma pessoa eu tenho defraudado, eu restituo 4 vezes mais. Jesus olha para Zaqueu, olha nos olhos dele e diz: hoje vem salvação para essa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. A graça de Deus. Eu poderia citar muitos aqui. Eu escrevi uma lista aqui, mas o tempo não me permite. Poderia falar sobre Ló, Davi, Salomão, Lázaro e tantos outros. Vou tocar lá no livro de Hebreus. No livro de Hebreus também, o escritor de Hebreus, ele diz assim: olha, me falta tempo para falar de tantos outros homens que receberam essa graça de Jesus. Poderia falar de nós, né, Deus? Poderia falar do bispo Nilson. Fui visitar algumas vezes com a barriga aberta, lia a Bíblia para ele, lia o Salmo às vezes, orávamos juntos. A graça de Deus alcançou a vida desse homem. Poderia falar de muitas pessoas, mas me falta tempo. Então o reino de Deus é firmado em graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Amor. Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O reino de Deus, além da graça, ainda existe amor. E Deus te ama de uma maneira tão grande e poderosa que deu seu Filho para morrer por você. Você pode não acreditar, você pode não crer, mas Jesus morreu na cruz por você. É o amor de Deus. Nós não merecíamos, porque diz a Bíblia que Ele morreu quando nós éramos pecadores. Jesus derramou sobre você a graça, e o Pai te ama de uma maneira incondicional. A graça, o amor, e diz a Bíblia, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A comunhão do Espírito Santo, onde nos faz ser amigos, sermos companheiros, onde nos faz ter unidade, onde nos faz andar juntos, perseverarmos juntos. E nessa noite, mesmo, quero abençoar a sua vida. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé nessa noite. Pastor Zé Maria, ele não fez nada ainda, mas vai fazer. Cá, Pastor Zé Maria. Nessa noite eu tenho certeza que a graça do nosso Senhor Jesus